Salve enxadristas, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre finais e vamos começar hoje a nossa introdução aos finais com bispo. Já temos aqui algumas posições para mostrar a vocês e não vamos perder tempo e ver a primeira posição. Nós temos aqui o rei das brancas em C6, um peão em B4, um peão em A4, as pretas com rei em E8 e um bispo na casa E1. Nesta posição, as brancas querem avançar com segurança seus peões com a intenção de coroá-los a dama. E aqui, obviamente, as pretas tentarão defender, mas já digo a vocês que as brancas jogam e ganham, mas precisam avançar corretamente os seus peões que estão conectados nesta posição. Para isso, devemos seguir avançando os peões, mantendo estes peões em casas da mesma cor do bispo. E vocês vão ver por quê. Vamos começar com o movimento A5 nesta posição. As pretas seguem com rei na casa D8. Notem que a tentativa de bispo captura B4 está perdendo para o movimento A6, seguido simplesmente de A7 e peão na casa A8. Então vamos voltar à posição. Após A5, as pretas jogam rei D8, tentando levar o rei justamente para C8, via B8 e A8, controlando junto com o bispo a ação dos peões. Mas agora vamos ter um movimento A6, com ideia de A7. As pretas respondem com bispo em F2 e as brancas, neste momento, respondem com rei B7, impedindo que nesta posição o rei das pretas possa alcançar a casa C8. Pretas jogam o movimento rei D7, temos peão na casa 7, bispo captura 7, rei captura 7. E neste momento podemos ter a impressão de que as pretas conseguem salvar a posição com rei C6, mas teremos rei A6, rei C7, B5, rei B8, rei B6 com oposição, e precisamos lembrar também de um pequeno detalhe: além da oposição, o rei das brancas se encontra na sexta horizontal. Estando na sexta horizontal, as brancas ganharão sempre. Este final já foi explicado na nossa própria playlist, quando falamos a respeito dos finais de reis e peões. Se vocês não viram esta parte, procure a nossa playlist e procure estudar este ponto do jogo. Vamos seguir adiante, temos rei A8, rei C7, rei em A7, B6 cheque, seguido de B7 e B8 igual a dama. Então vocês perceberam aqui a necessidade de manter os peões em casas da mesma cor do bispo. Vamos voltar à posição e vamos ver o seguinte movimento. No lugar de A5, o movimento. No lugar de A5, o movimento B5. Após B5, temos aqui rei D8, tentando levar o rei para casas como C8, B8 e auxiliar o bispo no ataque ou proteção aos avanços dos peões do adversário. Temos aqui rei B7, impedindo a passagem do rei para a casa C8. Temos rei D7, aguardando a movimentação dos peões. Aqui as brancas tentam B6 e após B6 teremos bispo A5, rei A6 e bispo captura B6, garantido o empate, pois após rei B6 teremos rei C8. E notem que temos agora um peão de torre e o rei das pretas está próximo da principal casa do tabuleiro aqui para o peão, a casa de promoção A8, e obviamente as brancas tentam evitar o movimento rei B8 e respondem com rei A7. Mas rei A7 teremos rei C7, e notem que o peão de torre em momento algum vai conseguir passar nesta posição, já que qualquer movimento de rei terá também a resposta como movimento de rei das pretas. A exemplo do movimento, por exemplo, rei A6, teremos rei C6, nesta posição. E se, por exemplo, A5, teríamos rei C7 aguardando a movimentação do rei das brancas. Seguindo para a casa B5, vamos ter rei B7 com posição e controle da casa de promoção. E se rei em A7, simplesmente jogamos aqui rei C8 e ficamos aguardando as ações do rei do nosso adversário dentro da posição. Sugiro que vocês continuem fazendo outros lances e descobrirão que não há forma de ganhar a posição por ser um peão de torre. Como vocês sabem, o peão mais problemático para vencer nos finais de reis e peões. Vamos seguir com o nosso segundo exemplo, bem simples, mas falando ainda do mesmo tema. Temos agora aqui o rei branco em C4, um peão em C5, um peão em D5, e as pretas com rei em G4 e o bispo na casa F8. Nesta posição também jogam as brancas e ganham aqui. O movimento vai ser simplesmente D6. Notem que se tentássemos aqui o movimento C6, simplesmente bispo D6 das pretas garantiria aqui o empate,
Justamente por este motivo que devemos jogar os peões nas casas da mesma cor do bispo. Então, D6, com ideia simplesmente disso. Por exemplo, rei F5, rei D5, ganhando o jogo, porque teremos aqui o movimento C6, logo depois C7 e C8, igual a dama, e as pretas não terão como evitar esta possibilidade. Então, na luta de rei bispo contra rei dois peões, se vocês possuem o rei e os dois peões, mantenham com os peões conectados, sempre procurem, no geral, avançar estes peões em casas da mesma cor do bispo. Vamos seguir com outro exemplo. Nosso próximo exemplo agora é um pouco diferente. Temos um final onde encontramos rei, bispo e peão de torre contra rei. E já digo a vocês, vocês não conhecem a posição, que temos uma posição de empate. O que leva ao empate na posição? O fato de que a casa de promoção do peão é contrária à cor do bispo, ou seja, o peão, ao chegar próximo desta casa, não contará com auxílio do bispo para afastamento do rei da casa H8. Vamos fazer alguns lances. H6 cheque, rei H8, rei G6, rei G8, bispo D5 cheque, rei H8, bispo em C6, rei G8. Notem que qualquer tentativa das brancas de retirada do rei do adversário de G8 a H8 não vai funcionar, por justamente temos aqui a casa de promoção do peão, a casa H8, ter a cor contrária do bispo de casas brancas do adversário. Mas será que não existe nenhuma posição nesta situação em que as brancas, no caso, podem vencer? Vamos ver o próximo exemplo. Temos a seguinte posição para ver. Mais uma vez temos um final, onde temos rei, bispo, peão contra torre, rei, bispo e peão contra rei, perdão, e a casa de promoção é contrária à cor do bispo. Mas neste caso, as brancas conseguem vencer e apenas uma manobra vai levar as brancas à vitória. O movimento bispo em D7. É extremamente importante o bispo chegar à casa D7 para ter a chance de chegar à casa E8. Qual é o plano da posição? O bispo, junto com o peão, formarão uma barreira. Esta barreira vai impedir que o rei das pretas consiga chegar às casas G8 ou H8 na partida. Vamos ver como vai acontecer isso. Temos rei E3, H4, rei E4, H5, rei E5, H6, rei F6 e o ponto importante da posição, bispo na casa E8. Notem que tanto o bispo quanto o peão estão formando uma barreira contra o rei. E agora o rei das pretas precisa fazer um movimento. Rei G5 vai permitir o H7 e também um movimento que temos aqui, rei E7, vai permitir H7 com vitória das brancas. Mas estas posições não ocorrem com facilidade, mas é necessário que vocês guardem esta ideia da formação da barreira entre o bispo e o peão para impedir a passagem do rei para as casas G8 ou H8, estando nessa posição o peão, obviamente. Então fiquem atentos a este detalhe. Por que precisamos conhecer este final? Onde temos rei, bispo e peão contra rei, com a casa de promoção do peão contrária à cor do bispo. Podemos salvar partidas. Vamos ver um exemplo importante aqui para vocês. Notem esta posição. Temos um final, que será o seguinte. Temos o rei das brancas na casa B2, a torre em H7 e um bispo em D3. Notem que temos aqui o rei das pretas em B8, a torre em C7, um bispo em C6, um peão em B7 e um peão em A7. Nesta posição, jogam as brancas e empatam o jogo. A observação aqui é muito interessante de quem já conhece o final anterior mostrado por mim. Sugiro a vocês que simplesmente nesta posição pensem um pouco e tentem achar a sequência vencedora. Bom, se vocês pensaram na sequência torre H8 cheque, observem que as brancas estão temporariamente ameaçando o rei, que não tem fuga. Temos aqui torre C8 protegendo o rei, torre captura torre e rei captura torre. E agora, finalmente, vamos fazer o lance que vai nos garantir o empate, o movimento bispo na casa A6 e empate. Por incrível que pareça, aqui as pretas não conseguirão vencer, mesmo executando o movimento peão captura bispo, porque temos a casa de promoção do peão contrária à cor do bispo, que é de casas brancas, a casa A1. E vocês podem falar, mas existem dois peões? Sim, mas dois peões dobrados na mesma coluna e sem mobilidade. Por isso, as brancas garantem o empate aqui.
Vamos voltar um pouquinho e vamos supor que as pretas tivessem jogado aqui, por exemplo, o rei em C7. Teríamos simplesmente, nesta posição, bispo captura B7. E se rei ou bispo captura, eu simplesmente ficaria com o rei protegendo a casa 1 e a casa B1 aguardando as jogadas do adversário. Simples. Vamos ver o próximo exemplo. Quando já temos noção, o conhecimento destes finais, fica mais fácil salvar partidas. Neste momento, por exemplo, temos um final, como vocês podem observar, onde as brancas têm a vantagem de 2 peões, o final de bispos de cores de mesma cor e com 2 peões a mais. Mas neste caso, as brancas possuem um peão de torre no tabuleiro, com a casa de promoção contrária do bispo. Logo, eu posso responder dentro da posição com movimento, bispo captura G2. E após rei captura G2, eu posso seguir simplesmente com rei G7, mantendo o controle de G8 e H8 neste caso. Vamos voltar à posição e preste atenção mais uma vez. Temos uma posição com rei em G1 das brancas, o bispo em E2, um peão em G2 e um peão em H2, e as pretas com rei F6 e um bispo em D5. E notem mais uma vez, a questão da observação aqui é importante. Presença de um peão de torre com casa de promoção contrária à cor do bispo. Se vocês nunca jogaram pensando xadrez dessa forma, é porque não tinham conhecimento dessas situações. E com certeza, após este vídeo, vocês vão ficar mais atentos a estas situações. E mais uma vez, o lance vencedor aqui seria bispo toma G2. Ou melhor, um lance que garante empate, mas não deixa de ser vencedor numa posição completamente perdida como essa. Seria uma vitória para o lado inferior. Espero que vocês tenham entendido todos os exemplos que foram deixados aqui com vocês. Espero contar com os likes de vocês para dar aquele apoio ao nosso canal. Espero também contar com seus comentários, irei responder a todos eles no nosso próximo vídeo. Começarei o nosso estudo sobre finais de bispos, bispos de cores iguais. Até a próxima.